Bom, gente, então vamos lá para nossa aula prática de cutilagem europeia. Eu vou começar mostrando para vocês quais são todos os materiais que nós vamos utilizar. Bom, eu recomendo sempre para vocês o uso de um álcool 70%, né, para a gente fazer a higienização da mão. Embora eu vá antes lá no meu banheiro, faça a lavagem das mãos com água, com sabonete, mas o álcool sempre também é bem importante. Mesmo que aqui eu não vou fazer o corte da cutícula com um alicate, mas ainda assim vai haver uma remoção, vai haver uma manipulação aqui dessa região, então é importante a gente fazer a higienização. Vocês podem ver que eu uso muito mesmo, ó, porque o meu frasco tá até gastinho já, eu só vou repondo o álcool aqui dentro porque ele é um borrifador. Mas se vocês não tiverem um borrifador, não tem problema, pode utilizar o álcool no frasco mesmo, molha um paninho e faz a higienização da área onde vocês vão trabalhar com o álcool, certo? Vamos precisar também de água. Sempre que vamos trabalhar com a cutícula, é importante amolecê-la e hidratá-la bastante com água, então a gente sempre utiliza bastante água. Se não tiverem também, mais uma vez, se não tiverem um borrifador, como eu tenho aqui, podem utilizar um vidrinho, um frasquinho, um copinho com água e vão molhando o dedo e aplicando a água na cutícula, sem problema nenhum. O principal produto que nós vamos precisar então para essa cutilagem europeia é esse kit da Cora. A kit, o nome mesmo já diz, a kit cutilagem europeia. Isso aqui a gente encontra facilmente na internet. Em algumas lojas de produtos para salão de beleza também vocês encontram, mas caso não tenha aí na cidade de vocês, na região de vocês, eu vou deixar aqui o link da onde eu compro, né? Esse aqui já não é o primeiro que eu tenho, porque eu uso bastante tanto em mim quanto em clientes, então eu utilizo bastante esse produto. Já comprei mais de uma vez, a compra super segura, chegou rápido, inclusive com um valor menor do que eu já vi em lojas físicas. Por isso eu vou deixar aqui para vocês o link para que vocês possam adquirir. Esse kit cutilagem europeia, ele é formado por 3 produtos, tá? Ao longo aqui do procedimento vocês vão entender então qual é a finalidade de cada um, mas apenas para deixar aqui para vocês na ordem. Então eu vou começar pelo removedor de cutículas, ele é um passo a passo. O primeiro passo é o removedor de cutículas, o segundo passo é o esfoliante para cutículas e o terceiro e último passo é o hidratante para cutículas, certo? Outros produtos que a gente também vai utilizar e materiais que vamos utilizar nessa aula. A escovinha. Eu utilizo essa daqui, eu prefiro, porque ela tem as cerdas um pouquinho mais firmes, tá? Então, para isso que a gente vai fazer nessa aula, eu prefiro assim. Se vocês não tiverem, pode ser uma escovinha de dentes, que vocês utilizam só para isso, é claro, né? Porém, eu acho ela mais macia, então eu prefiro essa aqui para ela ser mais firme, mas fica aí a critério de vocês. Vamos precisar de uma espátula, tá? Pode ser dessa daqui ou o modelo que vocês tiverem aí, o importante é que ela tenha alguma pontinha e também uma parte para empurrar a cutícula, tá? O alicate, como eu falei antes para vocês, talvez ele seja necessário, mas talvez sim, talvez não, mas não para cortar toda a cutícula, vai ser só para algum detalhe que no decorrer da aula vocês vão entender. Vamos precisar também de uma lixa, aí depende muito, se vocês tiverem já aproveitarem o momento que vocês vão fazer a cutilagem de vocês para fazer uma correção de comprimento, uma correção de formato, ou para fazer só aquele lixamento de manutenção mesmo, vão precisar também de uma lixa, que também não precisa obrigatoriamente ser desse tipo aqui, pode ser aquela lixinha comum descartável. E para finalizar o procedimento, a gente vai finalizar com uma base. A base também, a escolha de vocês. Eu aqui vou utilizar essa base da linha Bio da Risqué, que é uma base de excelente qualidade. Eu gosto muito dela, vou finalizar com ela, mas fica a critério de vocês. Aqui na minha unha, essa onde eu vou fazer a cutilagem europeia, como vocês podem ver, eu estou com um banho de gel, certo? Se vocês estiverem com a unha natural, sem nada de gel, podem inclusive optar por uma base de tratamento nesse momento. Uma base bomba, uma base de fortalecimento, uma base de crescimento. Esse é um momento bem interessante para vocês utilizarem uma base de tratamento, caso estejam necessitando. E vou utilizar também, muito importante, esse revitalizador de cutículas, né? É um óleo em gel revitalizante, esse aqui é da Impala, isso é só uma sugestão, tem também outras marcas, tá?
Ele diz aqui o uso noturno, mas a gente pode utilizar também aqui na finalização desse procedimento. Vocês vão precisar também de algum paninho, tá? Aí aqui eu vou apresentar para vocês algumas opções. Podem ser gases, né? Apesar que elas têm daí um custo um pouquinho mais alto, mas se vocês tiverem ou preferirem utilizar, pode ser a gaze. Pode ser aquele algodãozinho prensado, que eu também já mostrei para vocês, que é bem fácil de encontrar, vem um pacotão, rende bastante. Eu gosto muito de utilizar isso aqui. Esse paninho aqui que eu amo, esse paninho aqui é maravilhoso, também uso muito, adoro ele. Deixo cortadinho assim já em quadradinhos para facilitar a minha vida. Pode ser também, sem problema, uma toalhinha, né? Se vocês preferirem, podem utilizar uma toalhinha, depois é só lavar, não tem problema. E em último caso, podem utilizar o algodão. O algodão nunca é a minha preferência porque ele fica largando pelinhos, daí eu preciso ficar me preocupando com esses pelinhos dele, mas se vocês quiserem, podem utilizar também. Fica aí, como eu disse, a critério de vocês. Bom, então vamos lá. O nosso primeiro passo, como eu disse, é higienizar a unha. Eu venho aqui com o meu álcool líquido, né? Nesse caso, eu já falei em outras aulas, mas é sempre bom reforçar. Nunca utilizamos álcool em gel para trabalho com as unhas, porque o gel vai deixar ali aquela gosminha, né? Aquele resíduo do gel, e isso não é legal, vai interferir nos demais produtos que a gente for utilizar. Então, aplico o álcool, deixo ele agir um instantinho aqui para matar bem as bactérias e já venho secando a minha unha. Espero uns segundinhos, ele evapora bem, eu não fico com umidade na unha. E em seguida eu venho com a água para começar o meu processo de hidratação. Então molho bem essa cutícula, deixo ela bem úmida, bem hidratada e já vou direto para o meu primeiro passo do meu kit de cutilagem europeia da Cora. Uma dica aqui, caso vocês não tenham condições de comprar, embora, como eu disse, é um produto muito acessível, muito barato, entrem no link que eu deixei para vocês aqui de sugestão, porque vocês vão ver que realmente é um produto acessível e ele rende muito, muito mesmo, gente. Esses tubinhos aqui, eles duram bastante tempo, tá? Então, mas caso vocês não tenham, podem utilizar qualquer outro que seja removedor de cutícula. Existem outras marcas. Eu espalho bem ele aqui na cutícula e vou deixar ele agindo por 1 a 2 minutinhos. Prontinho, gente, eu deixei o produto agindo. É 1 a 2 minutinhos, talvez nem isso. É o tempo normalmente que eu levo para fazer esse processo em todas as unhas, né? De molhar e aplicar o removedor. Esse removedor de cutículas, dou uma massageadinha em cada uma, normalmente eu estou fazendo isso nas duas mãos, então esse 1 a 2 minutos nem chega, talvez a 2 minutos é o tempo que eu levo para espalhar em todas as unhas. Terminou de espalhar, eu já posso vir aqui para a primeira onde eu comecei, porque inclusive o produto aqui, ele diz que o tempo de ação dele é 15 segundos, então ele é bem rápido mesmo, é o tempo de espalhar em todas as unhas, a gente já pode começar aqui o processo. E esse processo, gente, é muito simples e muito rápido. Com a espátula, eu venho inicialmente empurrando a cutícula, isso ainda antes de remover o produto, tá? Então, o produto tá ali, ele ainda tá agindo. Eu venho aqui já empurrando e dando essa esfregadinha muito de leve na unha. Tanto a minha que tá com gel, porque eu posso acabar arrancando esse meu gel, como a tua unha se estiver sem o gel também. A gente não força essa espátula aqui na unha, porque eu posso acabar removendo camadas da unha que não é necessário. Aqui a função é só empurrar a cutícula, tá? Então eu venho empurrando de forma leve. Com a própria cutícula, com a própria espátula, eu consigo sentir aonde tem pelezinha grudada. Aí eu vou um pouquinho mais, com muita leveza, empurrando e desgrudando bem essa cutícula e aquela pelezinha que cria ali embaixo da cutícula, eu venho descolando bem ela da unha. Pronto, novamente aqui com os meus paninhos. Agora sim eu posso dar uma limpadinha, até para eu conseguir visualizar bem aonde que eu ainda tenho cutícula, aonde que eu ainda tenho pelezinha para remover.
Então, com a outra pontinha aqui da minha espátula, aquela pontinha, a pontinha mesmo, né? Eu vim aqui conferindo e raspando aonde que eu posso ainda ter ficado com cutícula. Eu passo em toda a área. Vocês conseguem ver aqui, gente, que já teve uma boa redução. Olha. Aqui eu tirei com a espátula, ó. E daí vocês podem dizer, ah, mas eu já estou com pouca cutícula. Sim, eu tenho bem pouca cutícula por vários motivos. São vários os fatores que colaboram para que a gente tenha uma redução na nossa cutícula. Ó, aqui saiu mais um pouquinho, viram? Ali. Então, assim, o fato de eu usar gel na minha unha, esse banho de gel, ele reduz esse crescimento da cutícula. O fato de eu fazer esse procedimento de cutilagem europeia, isso aqui também reduz muito o crescimento de cutícula. Quando a gente corta ela, né, com a cutilagem tradicional, o nosso corpo ele produz muito mais para repor, porque aquele corte ele é uma agressão para o corpo, então ele precisa se regenerar, por isso ele produz muito mais cutícula. Então só o fato de eu fazer esse procedimento com frequência, inicialmente talvez vocês tenham que fazer uma vez por semana. Se vocês adotarem esse procedimento de remoção da cutícula, talvez vocês precisem fazer até uma vez por semana. Depois, gente, isso aqui vocês chegam a fazer uma vez por mês, porque realmente reduz bastante o crescimento da cutícula. Quando ela cresce, não fica aquela cutícula enorme, esparramada em cima da unha, ela fica uma cutícula muito discreta, muito fininha. Então, isso aqui, gente, facilita muito a vida. Olha só como é pouquinho. E então aqui, gente, como eu tinha dito para vocês, talvez tenha necessidade do uso do alicate. Como é que eu vou usar? Aqui no meu nem precisaria, tá? Mas eu quero mostrar para vocês quando que a gente precisa. Se ficar alguma pelezinha, ó, aqui, tô vendo que ficou um pouquinho de pele. Passei a espátula e não saiu. Então, para não machucar o meu dedo forçando muito com a espátula, porque normalmente é normal, é comum, esses cantinhos aqui, eles serem um pouquinho mais duros, né? Cria aquele corinho duro. Então, às vezes, a gente não consegue remover 100% dele só com o produto. Aí, nesse caso, eu posso vir com o alicate e fazer a remoção dessas pelezinhas mais resistentes, tá? Assim, com muita delicadeza, para retirar realmente só o excesso, tá? Prontinho, já tá lisinho. E feito, então, o cortezinho ali, caso tenha alguma pelezinha dessas que eu falei pra vocês que é necessário cortar, a gente corta sem problema nenhum. Aqui, inclusive, eu acho que eu tenho mais uma. Deixa eu ver aqui. Não, era só uma sujeirinha, tá? Então, agora, novamente, eu venho com a água. A água é bem importante, a gente vai utilizar ela durante todo o processo, tá? Cada passo a passo que eu faço, eu vou precisar da água, tanto antes como depois. Então, aqui, novamente, se vocês quiserem aproveitar com a água, vir com a espátula, dar mais uma conferida. Como é que vocês sabem? Nem sempre a gente consegue enxergar. Às vezes, a pelezinha, rastinho de cutícula, que fica aquele meio transparente, a gente não consegue enxergar. Mas esse passar da espátula, olha, ele é muito importante, porque se ele der uma trancadinha, é porque vocês sabem que ali ainda tem uma pelezinha que não deveria estar ali. Aí vocês verificam só com a espátula vocês conseguem tirar, ou se vai ser necessário cortar com o alicate. Então, eu fazendo esse movimento e sentindo que a espátula desliza bem, que ela flui bem, é porque já está bem limpinho, já removi todo o excesso de pele que eu precisava remover. E o nosso segundo passo da nossa cutilagem europeia é, então, o esfoliante, né? A esfoliação. Por quê? A gente já fez, então, a remoção desse excesso, a gente já fez a conferência com a espátula, mas ainda ficam algumas
alguns vestígiozinhos de pele e tudo bem, isso é normal, não vai causar problema nenhum, não é cutícula, só que na hora de esmaltar, por exemplo, isso aqui pode atrapalhar um pouquinho a limpeza. Então a esfoliação, ela vai fazer a remoção também desses resíduos que ficam ali e deixar a cutícula mais lisinha. Mais uma vez eu dou uma molhadinha de leve, só para dar uma leve hidratada. E venho então com a aplicação do meu esfoliante. Esse esfoliante, gente, ele é um creminho que tem uns grânulos. Vamos ver se vocês conseguem ver no vídeo. Tá vendo que ele tem uns grânulos de esfoliação. Então eu espalho ele na cutícula. Esses grânulos que vão ter a função de fazer a esfoliação da minha cutícula. Então não adianta só eu espalhar e deixar agindo como eu fiz com o primeiro. Nesse caso aqui é bem importante a massagem. Então eu venho e massageio bem em movimentos circulares toda a região da minha cutícula. Não precisa apertar, tá? Não precisa colocar força, mas é importante que vocês sintam os grânulozinhos arranhando ali a região da cutícula. Por todos os lados, tá? Façam esse processo de forma igual em todas as partes da cutícula. Massageei bastante com o dedo. Esse é o momento que eu posso usar a minha escovinha, tá? Ela vai ajudar também, então, na remoção desses resíduos que podem ter ficado de pele. Então eu passo ela assim de forma que eu sinta, olha aqui, as sardinhas estão entrando bem no vãozinho da minha cutícula. E vou fazendo esse movimento também de forma delicada, sem apertar, porque a intenção não é machucar a cutícula, não é sentir dor, mas eu sinto que as cerdas da cutícula, da escova, estão entrando bem nos vãozinhos ali, como se eu estivesse mesmo fazendo uma limpeza, tá? Então, vocês fazem isso por também 1 minutinho, menos até, em cada unha. E já podemos vir novamente com a água removendo o produto. Então, aqui mais uma vez a água. Dou uma esfregadinha para ajudar bem na remoção do produto. Já posso vir ou com o meu paninho, aquele descartável, ou com a minha toalhinha. Estou usando aqui mais de um, que é para vocês entenderem que tanto faz, tá? Isso realmente fica a critério de vocês. Seco bem, dou uma boa esfregadinha aqui dentro, assim, para tirar bem o resíduo de produto. Então, retirado bem o resíduo do produto, eu já posso vir agora aqui, se eu fosse fazer alguma correção de comprimento, mudança de formato ou só um lixamento de manutenção, eu já viria nesse momento. Então, antes de hidratar a cutícula, eu já viria com o meu processo de lixamento. Eu já vou ir então para o meu passo da hidratação da cutícula, que é o terceiro passo do kit cutilagem europeia da Cora. Nesse caso também, gente, caso vocês não tenham comprado esse kit cutilagem europeia, né, ou não pretendam comprar, vocês vêm com algum outro hidratante para cutículas, tá? Então, vocês podem utilizar algum outro da preferência de vocês, mas caso tenham comprado o kit, então vocês já vão ter aí à disposição esse terceiro passo, que é bem importante também aqui. Eu não vou deixar esse produto na unha, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu dou uma boa massageada com esse creminho, né, com esse hidratante, em toda a região da minha cutícula. Deixo entrar bem e vou deixar ele agindo por alguns minutos. Mais uma vez, se eu estou fazendo a minha unha das duas mãos, eu vou fazendo esse processo de massagear as unhas, uma a uma, todas elas, das duas mãos, até eu chegar no último dedinho da segunda mão. O primeiro já teve uma boa ação desse produto, daí eu já posso vir removendo ele da unha. E prontinho, deixei então 1 ou 2 minutinhos esse meu hidratante agindo aqui na unha. Como eu falei, é o tempo de passar nas outras unhas, a gente já pode vir removendo. Aplico a água, né, como sempre. Dou mais uma massageada, só para amaciar bem essa cutícula, deixar ela bem hidratadinha.
e já venho secando. Da cutilagem europeia propriamente, gente, esse foi o último passo, tá? A gente já vai ver agora como é que ela fica. E daí, após isso, eu faço só a finalização da unha com a base, né? E a hidratação da cutícula com o produtinho aí que vocês escolherem. Seco bem, aqui eu dou aquela última conferida, ver se ficou ainda alguma pelezinha solta, alguma que eu tenha que tirar com um alicate, talvez, tá? E lembrando, gente, que assim, ó, como eu falei no início da aula, no decorrer, né, das vezes que vocês fizerem, isso aqui não é um procedimento, essa cutilagem europeia, ela não é um procedimento que eu devo fazer uma vez só. A primeira vez que vocês fizerem, não vão ver um resultado tão expressivo, porque provavelmente vocês vêm de uma rotina onde vocês cortam a cutícula, e por isso ela vai estar muito grande, muita quantidade, então talvez ainda na primeira vez não fique tão lisinho. Por isso ele é um processo que, se vocês forem fazer, vocês devem adotar como uma rotina. No início, uma vez por semana, e aos poucos vocês vão percebendo que vai reduzir bastante a cutícula de vocês, a produção de cutícula, a espessura da cutícula, aquela pelezinha que cria por baixo, que fica grudada na unha, aos poucos vai diminuindo bastante, e vocês então vão poder fazer com mais tempo, né, de intervalo entre uma vez e outra, e vão perceber também uma redução bastante significativa na quantidade, na espessura da cutícula de vocês. Aqui, então, eu já fiz a aplicação da minha base, como eu tinha explicado no início, né? Depois de fazer a cutilagem, eu posso finalizar aqui com a minha base. Eu escolhi essa base da Risqué Bio, que é uma base de ótima qualidade. Se vocês estiverem com a unha natural, sem banho de gel, sem blindagem de gel, podem aplicar, então, uma base de tratamento, que vai ser ótima nesse momento vocês utilizarem. Aqui também eu vou finalizar a minha cutícula com esse óleozinho em gel, um óleo em gel revitalizante da Impala. Se vocês não tiverem esse produto, também não tem problema, vocês podem hidratar a cutícula. Para manter a hidratação, né, dessa cutícula, vocês podem vir novamente com esse hidratante, com o mesmo hidratante da Cora, só que dessa vez vocês vão colocar só um pinguinho no dedo, um pinguinho bem pouquinho, e venham espalhando na cutícula bem espalhadinho, tá? Para ele sumir bem. Nesse caso aqui, como eu tenho esse revitalizante da Impala, eu vou aplicar ele só aqui na cutícula. Claro que eu esperei uns minutinhos para minha base secar bem, né? Porque senão eu poderia borrar a base ali. Então, a base já bem sequinha, eu venho espalhando aqui o meu produtinho de tratamento da cutícula para isso aqui continuar agindo aqui nessa minha cutícula no pós-procedimento. E prontinho, gente, essa foi a nossa aula de cutilagem europeia. O resultado foi esse. Lembrando mais uma vez que o resultado ele vai variar bastante de uma unha para outra, depende muito de como está a tua produção de cutícula, depende muito de qual procedimento tu vem fazendo. Se tu já está há mais tempo fazendo essa cutilagem, o resultado vai ser outro, da primeira vez não vai ser o mesmo. Enfim, tá? Esse é um processo, realmente ele é um procedimento que, para a gente ver um resultado de verdade, ele precisa ser contínuo, não é uma vez que eu faço e já vou ver o resultado completo. Ele deve se tornar uma rotina de cuidados com as cutículas e com certeza o resultado vai ser muito positivo. Eu tenho certeza que, se vocês adotarem esse procedimento para cuidar das cutículas de vocês, vocês vão amar e nunca mais vão trocar por outra técnica, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula.